aqui, né? Isso, na de baixo, isso. 18h14, o Radar de Notícias está de volta para esse segundo bloco, que marca o começo da segunda sabatina com os candidatos a vice-prefeito. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio neste momento Fran Correia, ela que foi escolhida como vice na chapa de Eloy Pietá. E antes de passar a palavra para você, Fran, vamos às regras da nossa sabatina para a nossa audiência, audiência rotativa que está crescendo. Pode ser que algumas pessoas que estejam aqui pela primeira vez não estão familiarizadas com as regras do debate. Como vocês podem ver na tela neste momento, logo acima de mim, o cronômetro de 30 minutos. Isso foi definido no sorteio com a presença dos assessores dos candidatos. A candidata terá 30 minutos, o manejo do tempo será feito pelos critérios dela, 30 minutos contados regressivamente apenas quando ela estiver falando. Enquanto eu estiver fazendo uma pergunta, o tempo ficará congelado. Enquanto a candidata estiver se manifestando, eu não farei nenhuma interpelação para que eu não atrapalhe o uso do tempo dela e assim nós vamos seguindo a sabatina. E é importante esclarecer a você também que durante as sabatinas não haverá a nossa tradicional rodada de perguntas da audiência, porque a nossa produção, no momento que coloca um comentário na tela, ela não tem como saber se quem faz a pergunta é simpático ou não ao candidato que está aqui conosco, portanto, as perguntas serão feitas apenas por mim. Então, mais uma vez, queria agradecer a você, Fran, pela presença, passar a palavra para você mandar o seu primeiro recado. O seu tempo de 30 minutos começa a contar a partir de agora. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito importante que essa sabatina esteja acontecendo. Agradecer você também que está nos acompanhando agora, toda a equipe do Radar de Notícias, que sempre levando notícias importantes para a cidade e faz parte da nossa histórica imprensa e sempre fazendo um belo de um trabalho. Muito obrigado, Fran. Vamos começar a nossa sabatina com a pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos. Historicamente, você e o ex-prefeito Eloy Pietá sempre estiveram de lados opostos na disputa eleitoral. No ano de 2024, para o pleito deste ano, por que você resolveu aceitar o convite do Eloy e se juntar a ele na chapa? Então, eu sempre venho falando isso em alguns encontros que eu faço sobre essa junção, né, do Eloy e Fran. Verdade que durante muitos anos, ideologicamente falando, nós sempre tivemos de lados opostos, mas o Eloy sempre para mim foi um ser humano e um político acima de qualquer sigla partidária. É evidente que uma pessoa como eu, que fui candidata em 2020, que rodei bastante a cidade, que observei todos os feitos dentro da cidade, todas as obras feitas na cidade e que ouvi bastante a população, eu não posso falar ao contrário do que dizer que o Eloy, sim, ele foi um prefeito muito importante para o crescimento da cidade, fez um trabalho muito importante nos 2 mandatos dele como prefeito. Pode ver pelas obras hoje existentes dentro da cidade, as mais importantes, e quando eu falo mais importantes, eu estou falando de hospitais, eu estou falando de UPAs, UBSs, eu estou falando de escolas, estou falando de creches, mais de 300 quilômetros, né, de pavimentação existente hoje dentro da cidade, as regularizações fundiárias existentes hoje na cidade, ou seja, aquele documento, né, de título, documento que a pessoa recebe, que fica tranquila na sua casa, sabendo que ninguém vai colocá-la para fora da sua casa, as unidades habitacionais existentes hoje dentro da cidade, os nossos teatros existentes na cidade, ou seja, André, não tem como a gente falar que o Eloy ele não foi um prefeito ativo, um prefeito que fez, um prefeito que hoje, quando a gente anda na cidade, os olhos veem. Então, quando ele, nessa mudança, né, de partido e tudo mais, e conversando comigo, e avaliando o que era necessário para a cidade de Guarulhos, e observamos, nós 2 juntos, que para fazer a cidade crescer, nós precisávamos de 2 candidatos, onde tinham diálogos em pontas diferentes, ou seja, um diálogo no governo estadual e um diálogo no governo federal. Nós temos o grupo da máquina, que só dialoga com o governo estadual. Nós temos o outro grupo,
né, do partido do PL, que também provavelmente, pela ideologia partidária, conversa com o governo estadual. E o outro partido conversa apenas com o governo federal. Olha que junção boa que aconteceu, Eloy e Fran. Diálogo com as duas pontas mais importantes para trazer recurso para a cidade de Guarulhos. E a intenção do Eloy, a missão do Eloy, a vontade do Eloy de fazer a cidade crescer, ela combina com a minha, que sempre foi pensando na população, que sempre foi ouvindo a população. E criamos a frente ampla, que exatamente para mostrar para todos que a gente não está aqui para ser de um lado só. Nós estamos aqui para ser do lado da cidade de Guarulhos. Não é uma sigla partidária apenas, é uma junção de siglas, é uma junção de querer, de desejar, de gestão. Eu tenho essa experiência na gestão privada, o Eloy tem uma ampla experiência na gestão pública, então esse convite foi maravilhoso, pensando no cidadão, pensando no munícipe, pensando na cidade, e por isso que eu aceitei o convite com muito gosto, com muita alegria, e está me fazendo muito bem cada vez mais estar ao lado do Eloy, de um homem tão experiente como ele. Fran, se você e o Eloy vencerem a eleição, como se dará a sua atuação enquanto vice? Porque nem todas as pessoas sabem qual é o papel desempenhado por um vice. Então eu queria te perguntar justamente isso. Se vocês vencerem a eleição, como você vai atuar? Em alguma área específica? Vai ser alguém, o braço direito do prefeito? Vai ser alguém mais da articulação? Como você vai atuar se vocês vencerem a eleição e se tornar vice-prefeito? Então, André, na verdade, normalmente, dentro desse sistema que existe aí fora, quando se faz uma junção de candidato a prefeito, de candidato a vice, sim, todo mundo sabe qual vai ser o papel do vice. Neles, na maioria deles, 99% deles, porque existe já um combinado numa mesa. Quanto é para ser vice, ou o que é para ser vice, o que eu vou ocupar, qual vai ser meu espaço dentro do seu mandato. Normalmente é assim. Não é o nosso caso, não foi assim com o Eloy e eu. Na verdade, nós falamos sobre projetos para a cidade de Guarulhos. Nós colocamos os dois numa mesa, num papel, quais são os meus principais projetos, o Eloy falando os principais projetos dele, e primeiro observamos se os dois pensavam da mesma forma. E sim, desde o início, os dois, nós tivemos uma energia muito boa no sentido do que nós desejamos para a cidade de Guarulhos. A partir daí, que não houve negociata, ninguém falou qual secretaria, o que eu vou ocupar, aonde eu vou sentar, o que vai ser meu, o que vai ser dele. Não existe isso. Quando você pensa na cidade, você não faz esse tipo de negociação antes mesmo de chegar a uma vitória, antes mesmo de ganhar um pleito, que é o que nós estamos hoje lutando para que isso aconteça. E eu tenho certeza que por tudo que eu estou vivendo ao lado do Eloy, que ele já foi um homem, onde lá atrás foi o primeiro na história da cidade que escolheu uma vice quando ele foi prefeito, então escolheu uma mulher para estar ao lado dele. E quando ele me convida, né, eu sendo mulher e dando voz a uma mulher, eu já entendi que ele queria um papel muito importante junto ao lado dele. Não é nem à frente, nem atrás, é ao lado dele, lutando, né, por tudo que essas mulheres hoje representam dentro da nossa cidade, pelo respeito que elas merecem pelo gestor público e que não está acontecendo aí fora. Então esse vai ser o meu papel, de dar voz à mulher, de participar a mulher dentro de uma gestão pública, de entender quais são as necessidades delas e trazer e tirar do papel esses projetos direcionado à mulher, que a gente está ansiosos, o Eloy e eu, para que isso aconteça, como, por exemplo, o Hospital da Mulher
que fala-se, todos falam do Hospital da Mulher, todos os candidatos falam muito em relação ao Hospital da Mulher, mas quem lutou por isso lá atrás? Eu lutei, eu fiz um vídeo já em 2018, em 2020 eu coloquei no meu plano de governo. O Eloy foi o prefeito que doou o terreno do Hospital da Mulher, então ele já mostra, ele já dá um pontapé aí a mais do que os outros, de que sim, ele tem um interesse e ele vai colocar esse hospital de pé. Então isso tudo já demonstra que o meu papel vai ser importante, porque esta pré-campanha e esta campanha, ele já está dando esse valor à mulher e eu tenho certeza que o Eloy ele é muito a favor de que não só eu, né, esteja como o lado feminino dentro da gestão dele, mas que a gente traga muitas outras mulheres para colaborar dentro dessa gestão, André. Fran, é claro que quem está aqui na audiência e todos que, com certeza essa entrevista vai rodar bastante pela cidade nos próximos dias, todos querem ouvir você falar sobre propostas, de que forma você vai ajudar o Eloy caso vençam a eleição. Mas eu acho que essa entrevista, essa sabatina, é também uma oportunidade para que você se manifeste sobre algumas reportagens que têm saído, inclusive na imprensa nacional, envolvendo o seu nome. Eu quero falar contigo neste momento sobre o caso do IPTU. Logo no começo da campanha, uma reportagem do UOL saiu com um título dizendo que você tem uma dívida de 60 milhões do IPTU. Você contesta esse valor, e eu, inclusive, fiz questão de dizer isso quando tivemos aqui o candidato Alencar Santana. Eu esperei ele se manifestar e disse que você contestava esse valor, mas acho que agora é uma oportunidade de você responder algumas perguntas que eu tenho dúvida, que a população tem dúvida. Partindo do pressuposto que você contesta esse valor, as perguntas que eu faço são as seguintes: qual é o valor dessa dívida? Quanto é atribuído apenas a você e quanto diz respeito a imóveis que você tem sociedades com terceiros e mais. Sabendo que numa campanha tudo vira um artifício contra determinado candidato, a partir do momento que você foi escolhida como vice do Eloy, porque o que foi feito para encerrar essa dívida, para evitar que fossem feitas essas matérias e usar esse tipo de assunto contra a campanha de vocês? André, eu não me manifestei nas minhas redes sociais, nada tinha acontecido ainda quando nós marcamos essa sabatina, então não tem nada combinado aqui, né? É algo que já iria acontecer de qualquer forma. E jamais iria evitar de tocar em qualquer tipo de assunto que é falado em meu nome, porque quando a gente aceita ser uma pessoa pública, porque a partir do momento que você é candidato, você se torna uma pessoa pública, a gente sabe que as nossas vidas elas serão devastadas, né, pelos adversários. Erroneamente, muitas das vezes, eu já passei por isso em 2016, eu passei por isso em 2020, e eu não sei nem se você vai tocar no assunto, mas eu já vou antecipar. Em 2016 eu fui muito atacada com o assunto do Rodanel. Eu também fui atacada com esse assunto do IPTU. Nós fomos muito julgados naquele momento, em 2016, onde isso virou um fake news gigante. E quem consertou? Como fazer voltar o tempo hoje? Mais uma vez, um dos nossos adversários, um dos candidatos aí fora, que teve o trabalho, lógico, né? Um trabalho assim gigantesco, fez mais de 1 milhão de panfletos, porque está lá na sua tiragem com o CNPJ representando o seu partido, ou seja, colocando todos os nomes que representam o partido como se estivessem assinando embaixo disso, colocando lá uma notícia de uma dívida de 60 milhões. Não devo, André. Não existe essa dívida de 60 milhões. Nunca existiu essa dívida de 60 milhões. Não, eu queria que provasse isso, que eu devo essa dívida de 60 milhões. Eu sou uma empresária do ramo imobiliário que mexo com imóveis na cidade e, obviamente, se eu me sentir atingida de uma cobrança de um IPTU que seja indevido, como houve uma alíquota julgada pelo tribunal de que ele era uma alíquota que não teria que ser cobrada,
a gente tem o direito de, né, de brigar na justiça, de nos defender em qualquer tipo de cobrança, de taxa, como brigamos pela taxa do lixo, que era indevido a cobrança, que aquilo não podia existir, que não era uma lei federal, como foi falado pela Prefeitura de Guarulhos. Mas o mais estranho disso tudo, André, é que a UOL, que é um jornalista, que o que me ligou é um jornalista com o prefixo 61 de Brasília, que talvez tenha uma relação muito próxima com o candidato que está, né, me ofendendo e me atacando com fake news em relação a isso, mas isso deixa para a justiça descobrir que nós estamos processando, obviamente, por ser uma notícia de fake news, mas ele diz o que na matéria, se você reparar? Diz a prefeitura que a vice de Eloy Pietá tem uma dívida de 60 milhões. Diz a prefeitura. Na nossa ação agora para mostrar que é um fake news, vem a resposta da prefeitura. E qual é a resposta da prefeitura? Não afirma. Não está afirmando a dívida de 60 milhões. Está lá no processo, que qualquer um pode ver. Mas eu não vou gastar o dinheiro do partido, do fundo partidário, para fazer um panfleto numa quantidade de 1 milhão de exemplares, para além de sujar o meio ambiente da cidade, para poluir a cidade, para sujar as caixinhas de correio de cada munícipe, para ficar me defendendo de algo que é mentiroso, de algo que é fake news. E falo quantas vezes precisar. Não vou gastar o meu espaço na minha rede social também, André, para ficar me defendendo de algo que eu não fiz. Porque quando se te chamarem de qualquer coisa que você não é, o que você tem que fazer é ignorar. Você tem que virar as costas, você tem que fazer de conta que você não está ouvindo. Eu daria uma sugestão a esse candidato. Eu faria 1 milhão de panfletos, candidato a prefeito da segunda maior cidade do estado de São Paulo, falando as suas propostas, falando sobre as coisas boas que você vai fazer para Guarulhos. Eu não vi você fazendo 1 milhão de panfletos para falar quais são as obras que você deseja para os próximos 4 anos, André. E é triste isso, porque você percebe que é uma candidatura apenas para desconstruir aquele que está em primeiro lugar. E eu não entendo, porque vem também de um candidato onde, por inúmeras vezes, ele me convidou para que estivesse no time dele, para que estivesse junto a ele. E eu não estou entendendo agora por que esse ataque, porque eu sou mulher, é porque eu sou uma mulher, é porque não aceita mulher dentro da cidade. Já foram feitos 5 jornais atacando a dupla, Eloy Pietá e Fran Correa. Foram feitos um panfleto com tiragem errada, que foi apreendido na delegacia na quarta passada, com esse mesmo tema do IPTU, onde tinha na tiragem 20 mil, e lá foi apreendido mais de quase 500 mil, 500 mil panfletos, quase isso, que não tem como justificar aquilo, que é um crime eleitoral. Agora, mais uma tiragem fazendo isso. É muito triste atacar a mulher, é muito triste não aceitar. Já tentaram fazer isso em 2016, é cansativo. Fizeram isso em 2020. Quantas vezes mais vão atacar uma mulher? Quantas vezes mais vão ficar focando no nome da Fran, falando de mim? Porque o próprio candidato, o Eloy, falam, né, até da idade do Eloy, mas o Eloy está correndo a São Silvestre todo final de ano, o Eloy anda a cidade inteira, o Eloy tem disposição de falar com o eleitorado. E outra, André, eu não vou ficar perdendo meu tempo com uma pessoa que acabou de ser quase multado pelo assunto do Rodanel. Ele acabou de postar ontem na sua rede social um documento de um número de um inquérito, André, que está arquivado desde 2020. Sim, André, é um fake news. O assunto do Rodanel é um fake news. E vamos ver,
eu te dou talvez aí 24 horas ou um prazo de 48 horas que esse mesmo post que ele colocou do documento vai ser derrubado pela Justiça Eleitoral, porque é um fake news, porque ele já foi julgado, ele falou num debate sobre isso, que era mentira, a Justiça fez esse candidato tirar o post. E eu não estou entendendo por que esse ataque todo, eu não estou entendendo essa raiva toda, essa fúria. Nós somos do bem, o Eloy e eu, nós somos do bem, nós não vamos revidar da mesma forma, nós não concordamos com esse tipo de campanha, nós queremos uma campanha propositiva, não vou perder o meu tempo nas minhas redes sociais para ficar me defendendo de loucuras, de um sentimento, talvez está me parecendo até um sentimento de ódio, de raiva, que os próprios militantes do partido desse candidato não estão concordando com isso. Recentemente o Jovino Cândido, que é um candidato da coligação, desse prefeiturável, ele abandonou o apoio dele, ele saiu da campanha por ser uma campanha suja, um ataque à mulher, um ataque à voz que a mulher está sendo concedida nesse momento. Então, eu gostaria de falar de coisas boas, André. Não quero perder meu tempo com esse tipo de pessoas, com esse tipo de candidatos. É triste, mais uma eleição passando por isso, mais um pleito acontecendo isso, de tentarem, com mentiras, vencer a verdade. Mas no fundo e no final de tudo isso, é sempre a verdade que vence. Fran, se você me permite, não quero parecer girando no mesmo lugar, mas eu te perguntei especificamente sobre o valor. Você explicou que quando você acha que a alíquota, por exemplo, não corresponde, você contesta. Mas então, você afirma que não existe nenhum centavo de dívida? Se sim, você poderia dizer o valor? André, eu sou uma empresária da cidade, onde eu tenho alguns imóveis, mexo com isso, eu sou do ramo imobiliário, provavelmente ali nós temos, eu brigo aí por volta de uns 4 milhões, alguma coisa assim, não sei exatamente o valor, porque teria que fazer um levantamento, mas isso não é dever. A gente está discutindo judicialmente. Agora, vamos supor, eu venço a eleição, eu tenho que retirar essas ações, eu não posso ir ser vice-prefeita e ficar eu mesma brigando comigo mesmo. Eu já sei que é assim que funciona e a gente conversou, né, eu com a própria minha família. Agora, eu acho engraçado que ninguém fala o que eu pago de imposto. Eu não vejo 1 milhão de panfletos falando o que eu pago de imposto anualmente para a cidade de Guarulhos. Outro dia até vi uma candidata falando algumas coisas. Mas poderia construir isso, poderia construir aquele outro com o dinheiro do IPTU. Mas então, o meu dinheiro que eu pago também está sendo construído. Então, está ali o meu dinheiro no hospital, está ali o meu dinheiro na UPA, está ali o meu dinheiro na UBS, está ali o meu dinheiro investido nas escolas, se é assim que querem falar. É muito ataque injusto, muitas mentiras sendo faladas. Ninguém, por exemplo, André fala sobre o quanto eu já gerei de emprego nessa cidade, falando-se nos últimos 2 anos, foram mais de 1.000 empregos gerados nessa cidade, direto e indiretamente, aonde eu estou gerando economia dentro dessa cidade, onde eu estou ajudando várias famílias, né, a terem o seu dinheiro do mês, a terem uma vida mais confortável dentro da cidade. Vamos falar sobre as coisas boas também que eu represento, vamos falar essa força na economia da cidade que a minha empresa gera, que a minha empresa faz acontecer. Não vamos falar não vamos fazer jogo sujo, tentando ganhar a eleição em ataques errôneos, com fake news, com mentiras. É muito cansativo ter que ficar falando isso o tempo todo e se defender de mentiras o tempo todo. Então, eu prefiro falar sobre propostas. Então vamos a elas. Guarulhos, segundo dados do IBGE, tem mais de 94 mil pessoas morando em moradias, em situações de risco ambiental.
E essa questão do risco ambiental voltou à tona justamente com a tragédia do Rio Grande do Sul, que deixou claro que muitas prefeituras não tinham o mínimo preparo para atender as pessoas em condições de vulnerabilidade. Considerando esse quadro de quase 100 mil pessoas em Guarulhos morando em situação de risco ambiental, o que o Eloy Pietá e a Fran Correia propõem para evitar tragédias, prevenir tragédias como nós vimos, por exemplo, em cidades do Rio Grande do Sul? André, a cidade de Guarulhos ela é composta praticamente de 70% de comunidades, periferia, onde existem várias áreas de risco, várias áreas onde é muito preocupante de que algo ruim possa acontecer, mas precisa ser feito um levantamento, um estudo sobre essas áreas todas, que está lá hoje, nesse momento, escondido dentro de uma caixa preta. É óbvio que o melhor trabalho para esse tipo de problema é a prevenção. Então, o que tem que ser feito? Assumiu, venceu a eleição, já tem que chamar os técnicos, precisamos urgentemente, e até porque quando você assume a prefeitura, já é próximo de um período de muita chuva, sim, que é no mês de janeiro. Então, dias depois do futuro prefeito, futuro vice-prefeito da cidade de Guarulhos, que sentou naquela cadeira, já precisa correr com isso, de fazer um estudo, de fazer um levantamento e se preparar e prevenir o cidadão para que não haja risco de vida. Agora, aonde que é a vantagem do Eloy? A experiência dele. Ele já passou por essa situação, no mínimo 8 vezes, né? Porque foram 8 anos sendo prefeito, foram 8 vezes o mês de janeiro, o mês de chuva, o mês assim muito crítico para que esse tipo de problema aconteça, e ele sabe o que tem que fazer. Nas gestões do Eloy, foi o menor índice dos últimos 40 anos aí da cidade, dentro de outras gestões, de outros prefeitos, de problemas como esse. Por quê? Porque o Eloy prevenia, porque o Eloy tinha todo um estudo da cidade inteira, até porque ele conhece. É diferente falar com quem conhece. Ele sabe onde essas áreas estão, ele sabe como é que funciona cada comunidade, o que ele tem que ser, o que tem que ser feito às pressas para que esse tipo de problema não aconteça e que a gente salve vidas, porque isso é salvar vidas, André. Então, você pode ter certeza que nós estamos muito preparados para isso, principalmente para janeiro agora, mas contando com a experiência. Se você coloca uma pessoa inexperiente nessa cadeira e que não está preparado com esse tipo de problema, até entender, até saber onde até saber como lidar com o problema, pronto, já aconteceu, já morreu gente, já aconteceu todo o estrago. Esse é um diferencial muito grande do Eloy comparado aos outros candidatos que tem aí. Sobre saúde, Fran, quero te perguntar o seguinte: para muitas pessoas aqui da cidade de Guarulhos, a terceirização, terceirizar a administração de alguns espaços da saúde, de alguns equipamentos da saúde, ajuda a explicar por que a saúde na cidade, que já não vinha num bom estado, piorou ainda mais. Mas alguns candidatos que por aqui passaram defendem o modelo da terceirização sob o argumento de que a prefeitura não consegue fazer tudo sozinho. Então, tendo esses dois lados da moeda à disposição, queria perguntar qual a opinião, o que você pensa sobre esse assunto, se o governo Eloy Pietá e Fran Correia continuará recorrendo a esse expediente e, se não, qual a alternativa para que o serviço da saúde, que a saúde deixe a UTI como atualmente está aqui na cidade de Guarulhos. André, por que os outros candidatos responderam isso para você? Que a terceirização seria o melhor modelo 100% e ponto, acabou. Falta de experiência, falta de conhecimento. Vou bater sempre nessa tecla. Ou a gente coloca alguém com experiência nessa cadeira e experiente só tem um nome, que é o Eloy Pietá, então nós não vamos conseguir salvar a saúde. Na época do Eloy, era a prefeitura que tomava conta. Eram servidores públicos. Era o funcionário da prefeitura que cuidava da área da saúde. E pergunta para o eleitor que frequentava o hospital, na época do Eloy, se ele passava pela situação que está hoje a área da saúde.
é unânime nas ruas, porque nós escutamos isso. Na sua época, Eloy, isso não acontecia. Na sua época tinha remédio, Eloy. Na sua época tinha médico. Agora, o que o Eloy hoje, com toda a experiência, ele fala comigo, a gente dialoga sobre isso. Talvez nem 100% uma coisa, nem 100% a outra, porque quando você assume, não dá para você, da noite para o dia, você fazer uma mudança tão radical assim. Talvez é integrar os dois. Uma parte servidor público, uma parte um funcionário da prefeitura e uma parte sim terceirizada. Mas a presença do prefeito, André, é o mais importante. A sensibilidade do prefeito é o mais importante nisso tudo para dar certo. O Eloy é um homem aposentado que ele usa a unidade básica de saúde e eu sei que na região do Gopouva, onde ele mora, e os moradores ali veem a presença dele frequentando a unidade básica de saúde. Ele sabe, então, os problemas. Outro dia ele me relatou que ele estava na unidade básica lá para pegar um remédio de apenas prevenção, enfim, alguma coisa nada muito tão importante, mas que ele chegou para pegar e aí ele ficou numa fila. Aí ele ficou numa fila 1 hora, saiu daquela fila, disseram para ele, olha, o senhor pegou a fila errada, o senhor pode ir para outra? Ah, tá bom. Aí ele vai para outra. Aí fica mais 1 hora nessa fila com sol, onde estavam todas as pessoas, o povo ali passando pelo mesmo drama que ele. Quando chega na hora de pegar o medicamento dele, olha, mas aqui agora não dá para pegar porque a sua receita está com 2 dias de data vencida. Ué, mas por que já não falou na primeira fila? Então faz do munícipe ser palhaço. E o Eloy vive isso, o Eloy, ele presencia isso. Ao mesmo drama que o munícipe passa, ele também está vivendo durante esses 8 últimos anos e ele sabe o quanto está ruim. Então ele sabe exatamente como mudar, como melhorar e como não deixar o munícipe passar por essa situação que muitas vezes ele mesmo passa. Fran, temos 3 minutos e 57, eu quero deixar pelo menos 1 minuto e meio para você mandar o seu último recado. Eu tenho 2 perguntas a fazer para você, então se nós pudermos ser uma espécie de ping-pong, como se diz no jargão jornalístico, eu agradeço porque a gente consegue tratar de todos os assuntos. Como você falou anteriormente sobre emprego e renda, eu queria te perguntar o seguinte, o que você e o Eloy propõem para gerar mais emprego e, consequentemente, aumentar a renda do cidadão guarulhense? Bom, primeiro acabar com a corrupção, que muito vem falado em todos os setores da prefeitura, que isso faz com que as empresas que queiram investir na cidade vão para outras cidades que isso não ocorra. Então, a gente tem que acabar com isso, limpar isso. Dialogar bastante com os empresários, entender o drama deles e, obviamente, quando você melhora a saúde, quando você melhora o transporte, quando você melhora a mobilidade urbana, quando você melhora a educação, todo e qualquer grande empresário, ele quer uma vida boa para o seu funcionário, para que ele tenha um atendimento rápido, para que não chegue estressado na empresa por ficar 2 horas numa linha de ônibus para chegar até o local do trabalho. Isso tudo faz com que o empresário, o dono de grandes empresas, que eles fazem estudos, eles avaliam, eles tenham interesse de vir para a nossa cidade. O incentivo fiscal é muito importante, André. E, obviamente, eu, principalmente, trazendo esse lado empresarial para dentro da gestão do Eloy, nós vamos trabalhar muito. E muitas empresas que foram embora, eu já venho conversando, eu já venho dialogando e mostrando para eles que a cidade vai ser diferente, que a cidade vai ser agora interessada em gerar emprego, interessada em ajudar esse tipo de investimento dentro da cidade e que eles não terão trabalhos dentro de cada secretaria, que é um absurdo que a gente escuta falar aqui dentro. Então, isso tudo vai fazer com que o investimento dessas grandes empresas voltem a crescer a vontade de investir em Guarulhos, que é a 2ª maior cidade do estado de São Paulo, ao lado do aeroporto, que tem toda essa logística que contribui, que ajuda, que colabora para que elas investam aqui. E eu tenho certeza que nós vamos trazer muitas empresas que foram embora, vão voltar para a cidade de Guarulhos.
E a minha última pergunta, antes de você mandar as suas considerações finais, se quiser emendar a resposta em razão do tempo, fique à vontade. Como eu sempre digo nos nossos programas, aqui nessa cadeira está sentado alguém que defende as pesquisas eleitorais. Eu vou dizer o que eu disse no programa de ontem. Eu defendo por muitos motivos, mas no caso específico de Guarulhos, porque ela talvez seja a única ferramenta que o cidadão, que o jornalista, que a imprensa tenha para saber qual é o cenário. Porque nós não temos horário eleitoral, não temos uma TV aberta, não temos debates, então as pesquisas servem como uma ferramenta. Então, partindo do pressuposto que as pesquisas estão corretas, o Eloy Pietá, se a eleição fosse hoje, estaria no segundo turno. As pesquisas apontam um empate técnico entre o Lucas e o Jorge Wilson, está bem disputado essa questão. O Eloy chegando ao segundo turno contra um candidato da direita, da centro-direita, queria te perguntar, é possível firmar uma aliança com o PT, com o candidato Alencar Santana, com a coligação dele, considerando todo esse clima que está se desenvolvendo ao longo da campanha, a disputa indo parar nos tribunais para retirada de materiais, ataques, notícias falsas, etc. e tal? É possível? Vocês querem ter o apoio do PT no segundo turno? Bom, primeiro que nós estamos já na nossa 18ª pesquisas que vem chegando de todos os lados, né? Todo mundo que faz uma pesquisa encaminha para nós. Em todas as pesquisas, o Eloy esteve quase que o dobro do segundo colocado, com um número muito positivo, e que a gente sente isso na rua, que a gente sente o carinho da população na rua e as pessoas pedindo para que o Eloy volte. Então eu fico muito feliz que o Eloy ele esteja numa posição tão favorável e que venha aí para trazer esse ar de esperança para a cidade de Guarulhos. Sobre o apoio, eu acho que o apoio da pessoa, André, tem que ser avaliado também juntamente com o nosso candidato a prefeito, que é o Eloy, em relação ao ser humano que representa, o ser humano. Agora, sobre o eleitorado, que seja o eleitorado da esquerda, que seja o eleitorado do centro, que seja o eleitorado da direita, sim, nós queremos todos eles no segundo turno conosco, nos apoiando, porque quando você ganha eleição, quando você é prefeito, quando você é vice, você não é de uma sigla, de 2, 3, 4, que é o que nós representamos. Você é prefeito e vice de uma cidade inteira, de 1.350.000 habitantes. E para esses cidadãos que de repente não votaram na gente no primeiro turno, mas é para eles também que nós vamos dialogar, fazer uma gestão e cuidar da vida dessas pessoas também. Então eu aceito os eleitores de todos os outros candidatos, eu posso te responder com toda a certeza do mundo. Agora, da pessoa no seu individual, vai muito sobre a conduta dela e nada melhor do que uma campanha eleitoral para a gente ver quem é sim e quem é não. Tempo bom. Nas outras sabatinas, teve candidato que não pôde dizer pelo menos boa noite. E nós deixamos um tempo de tolerância de aproximadamente 5 segundos. Então, para que não haja injustiça, para que as regras sejam as mesmas para todas, eu vou olhar no cronômetro que nós temos aqui em cima. Fran, fique à vontade para, em 5 segundos, não mais que isso, dar o seu boa noite, se manifestar como quiser a partir de agora. Agradeço muito a oportunidade, principalmente da gente tirar algumas dúvidas, e peço a você que conte muito com o seu voto, experiência e futuro para Guarulhos. Fran, obrigado. Queria te agradecer. Desculpa pode soar para alguns indelicadeza, mas é porque regras são regras, não podemos, enfim, isso foi pré-estabelecido. Bom, é que mulher fala muito, André. Eu queria te agradecer pela presença, queria agradecer a sua equipe também. Obrigado pela entrevista. E antes de encerrar oficialmente, só pedir, porque temos quase 170 pessoas nos acompanhando, pedir o seu like no YouTube para tentarmos chegar à meta dos 75 likes, porque temos mais de 80 pessoas só no YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreva. Faltavam na nossa última conta 5 inscritos para a meta de 4.100. Então compartilhe essa entrevista para que mais pessoas tenham acesso a tudo que eu tratei aqui com a candidata Fran Correia e o eleitor guarulhense possa ficar informado das propostas e o que ela tem a dizer, por exemplo, sobre as acusações que têm sido feitas contra ela e o candidato Eloy Pietá. 18h54, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, no último bloco, eu volto apenas para encerrar o programa. Não teremos aqui a participação do nosso Léo Bocardi e a gente volta depois do intervalo apenas para dar uma última saudação a você que nos acompanha. Obrigado pela audiência, fique aí, voltamos já.